13 de agosto de 2026. Paz, Lady! Seja bem-vinda, querida. Também tava com saudade de fazer live. A igreja em oração, de novo, reacende o fogo, levanta essa geração, onde tudo começou. Alexa, pausar. Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional. Glória a Deus por mais um dia aqui. Hoje é o nosso quarto dia do Devocional Sou Esther, quarto dia de 130 dias, estudando juntas, conhecendo juntas, aprendendo juntas com as mulheres da Bíblia. Nós estamos fazendo juntas esse devocional, que é o meu devocional Sou Esther, 130 dias com as mulheres da Bíblia. Todos os dias, né? Todos os dias não, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, nós estamos aqui ao vivo lendo juntas esse devocional. Quero convidar você a estar comigo todos os dias, tá? Para receber essa porção diária da palavra e do conhecimento do Senhor. Amém? Bom dia, Ariane. Bom dia, Ariane. Graça e paz. Seja muito bem-vinda. Da onde você está falando? Da onde você está me acompanhando? Coloca aqui nos comentários. Você que está entrando, da onde você está me acompanhando. Para quem não sabe, eu estou em Maringá, no Paraná. Eu falo de Maringá, no Paraná. E você? Da onde você está me acompanhando? Hoje nós vamos para o nosso quarto dia de devocional, tá? Quarto dia do devocional Sou Esther. Lembrando que esse livro, ele está disponível na versão em PDF no link da minha bio, tá bom? Se você quiser acompanhar as lives com o livro, não precisa ter o livro para acompanhar as lives, tá? Você fica à vontade para acompanhar com a sua Bíblia, com o seu caderno de anotações, tá bom? Mas se você quiser adquirir o livro, ele está disponível apenas na versão em PDF, tá bom? O livro físico esgotou, mas nós temos ainda a versão em PDF que está disponível no link da minha bio. Bom dia, Bel. Ela é de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda. A Ariane é de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. A Neire de Russa, Ceará. Seja muito bem-vinda também. Que bom ter vocês aqui comigo. Já envia essa live. Envia essa live para alguém, para uma mulher que você conhece, para uma mulher que você quer que cresça com você, para uma mulher que também tem sede de conhecimento da palavra e quer aprender mais também. Então hoje o nosso devocional, na verdade, ele não vai falar de uma mulher. Ele vai falar sobre duas mulheres, Ada e Zilá. E elas são citadas em Gênesis 4:19. Gênesis 4:19, nós temos duas mulheres chamadas Ada e Zilá. E eu vou colocar aqui, escrever aqui nos comentários, para fixar dia 4, Ada e Zilá. E a passagem é Gênesis 4:19. Então, a gente tem Gênesis 4:19. Vou fixar aqui também o comentário. Prontinho, vamos lá? Estão preparadas? Vou começar, então, a fazer a leitura do nosso devocional de hoje, tá bom? Dia 4, Ada e Zilá, Gênesis 4:19, fala o seguinte: Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e outra se chamava Zilá. Gênesis 4:19. Vou começar a ler então, tá bom? Ada e Zilá eram casadas com o mesmo homem, chamado Lameque. Aqui está registrado o primeiro homem bígamo da Bíblia, uma prática que se tornou comum entre os patriarcas de Israel.
Então, Ada e Zilá eram casadas com o mesmo homem, chamado Lameque, e ele é o primeiro registro de bigamia da Bíblia, tá? O que é bigamia? É o casamento com mais de uma pessoa. O bígamo é casado com mais de uma pessoa. E isso a gente vê também em outros personagens, nos patriarcas, como Abraão. Abraão, esposa, ele só teve Sara, né? Mas a gente tem ali Jacó, que teve mais de uma esposa. O rei Davi, que teve diversas esposas. Então, o primeiro que a gente tem registrado na Bíblia tá lá em Gênesis 4:19, que é Lameque, que é casado com duas mulheres, Ada e Zilá. Apesar de ser uma prática comum da época, aceita culturalmente, essa nunca foi a vontade de Deus para o casamento. Deus criou o homem e mulher para se tornarem uma só carne e nunca foi do seu agrado a bigamia. Então, tem muita coisa que tá na Bíblia, né? E que, na verdade, aquilo não foi da vontade de Deus, aquilo não agradava ao Senhor. E uma dessas coisas era a bigamia, né? Então, era tolerado culturalmente, né, o homem ser casado com mais de uma mulher, mas essa não era a intenção de Deus para o casamento, né? Deus não criou Adão, Eva e outras mulheres. Deus criou Adão e Eva, né? O casamento entre apenas duas pessoas. Essa era o ideal, esse é o ideal de casamento que Deus criou, esse é o modelo de casamento que Deus criou. Então, apesar de ser uma prática comum, a gente precisa deixar bem claro, né? Porque tem muita gente que pega exemplos da Bíblia, né, para justificar pecado, né? Ah, mas Salomão tinha mil esposas, Davi tinha várias, né? Jacó tinha mais de uma esposa. Mas isso não significa que era do agrado de Deus, não significa que Deus se agradava desse tipo de comportamento. Apenas era tolerado culturalmente ali naquele contexto histórico, mas nunca foi realmente do agrado de Deus a bigamia. Lameque era um homem violento. Vemos isso em sua fala em Gênesis 4:23. Olha só o que ele fala para as esposas dele. Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a declarar-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. Então ele declara aqui, sem constrangimento nenhum, né, que ele matou duas pessoas. Ele fala que ele matou um homem porque ele foi ferido por esse e que ele matou um rapaz, um jovem, porque ele pisou, né? Porque ele me pisou. Por um motivo fútil, ele acabou tirando a vida de um rapaz também. Então você vê que era um homem sanguinário, um homem explosivo, um homem que não pensava muito nas atitudes, né? Antes de agir. Era um homem violento. Deve ter sido difícil para essas mulheres conviverem com um homem explosivo e violento, que matava por qualquer motivo. Essa violência possivelmente era trazida para dentro do lar também. E a fala de Lameque nos indica uma intenção de intimidar suas esposas, né? Porque dá essa impressão mesmo quando você lê. Que, né? Por que ele tá contando? Olha, eu matei um homem e matei um rapaz só porque ele me pisou. Então, parece realmente algo intimidador, né? Imagina você ouvir isso do seu marido, né? Ó, eu já matei 2, né? Então, é algo realmente que gera medo no coração, né? Imagina você conviver diariamente com uma pessoa desse jeito. E, infelizmente, essa é uma realidade de muitos lares, não é verdade, mulher? O lugar que deveria ser um ambiente de paz e proteção torna-se um lugar de perigo e medo para muitas mulheres que convivem com esposos violentos. Infelizmente, a gente vê todos os dias notícias, né, de mulheres que acabaram perdendo a sua vida, né, nas mãos de homens violentos, nas mãos daqueles que deveriam protegê-las e amá-las como Cristo amou a igreja. Essa é uma realidade que a gente não pode fechar os olhos, que a gente não pode ignorar. Quantas mulheres convivem diariamente com uma situação de violência? E mulheres cristãs, né,
que deveriam estar vivendo um casamento que foi idealizado pelo Senhor, né? O Senhor nunca idealizou um casamento em que a mulher sofre violência, em que a mulher suporta violência. Infelizmente, essa é uma realidade de muitos lares e de muitas mulheres, e todos os dias a gente lê notícias trágicas a respeito disso. Ontem mesmo, aqui em Maringá, infelizmente, uma jovem, uma mulher, foi encontrada sem vida, ela havia desaparecido, foi encontrada sem vida, e os relatos são que houve uma discussão na casa dela, os vizinhos ouviram ela pedindo socorro, e infelizmente o pior aconteceu. E isso, infelizmente, é rotina. Todos os dias a gente ouve e ninguém está impune, né? Ninguém está livre de viver uma situação dessa, né? Se você é cristão ou não, né? Essa violência, ela não escolhe, né? A religião, não escolhe status. Infelizmente, é algo que a gente tem visto cada vez mais, né? Sendo noticiado. Esse nunca foi o plano de Deus para a mulher. A Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. O papel do homem é de ser provedor e protetor do seu lar. Não existe submissão em caso de violência. Eu vou repetir isso porque é muito sério. Não existe submissão em caso de violência. Não existe na Bíblia nenhuma passagem, nenhuma indicação, nenhuma sugestão de que a mulher precisa suportar um casamento onde existe violência. Não existe isso. Infelizmente, distorcem muito a questão, esse conceito de submissão, para impor à mulher uma situação de violência, uma situação de humilhação. Não existe, mulher, na Bíblia, nenhuma passagem, nenhuma evidência, nenhuma indicação, nenhuma sugestão de que a mulher precisa se sujeitar ao marido violento. Ok? Estamos de acordo nisso? Não existe submissão em caso de violência. Você não tem que se submeter a um marido violento. Psicológica também, com certeza, Tati. Não precisa, você não existe isso. Deus não criou o casamento para fazer a mulher sofrer. Essa é uma ideia distorcida. Essa é uma visão distorcida que nós temos da palavra. Deus não criou o casamento para impor sofrimento à mulher. Então isso não existe, né? A passagem que diz que a mulher tem que ser submissa, logo em seguida diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, basicamente, a Bíblia está falando assim: mulher, respeite seu marido. Marido, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. É isso que Deus está dizendo. E antes desse versículo da mulher ser submissa, está dizendo: submetam-se uns aos outros. Ou seja, essa submissão, ela é mútua. Ela não é unilateral, ela é mútua. Submetam-se os dois a esse relacionamento, submetam-se os dois a esse casamento. A mulher respeitando o marido amando a igreja, amando a esposa como Cristo amou a igreja. É isso. É isso. Não existe em nenhum lugar da Bíblia uma sugestão de que a mulher precisa suportar um casamento onde há violência, onde você apanha, onde você corre risco de vida, onde você e os seus filhos correm risco de vida. Isso a gente precisa deixar muito claro. Deus odeia o divórcio, ele odeia o divórcio, mas ele também não quer que você sofra, ele também odeia o homem violento. Isso está muito claro na palavra, que Deus odeia o homem violento. Então, mulher, você não tem que se sujeitar à situação de violência. Isso não é bíblico, isso não está na palavra. E qualquer pessoa que fale o contrário não está sendo bíblica. Não está
sendo bíblica. Recentemente, com certeza, vocês devem ter visto, porque repercutiu demais, né? Inclusive, até nos meios, nas mídias, né? A pregação da pastora Helena Raquel nos Gideões, em que ela abordou o tema da violência doméstica de uma forma muito corajosa. Eu acredito que ela foi, de fato, levantada por Deus como uma profeta nesse tempo, nessa geração, para alertar, para denunciar e para alertar a igreja em relação a algo que muitas vezes a igreja fecha os olhos. E se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que em diversos momentos o Senhor levantou profetas para alertar o seu povo sobre o seu pecado, né? Para denunciar e para alertar o povo sobre o seu pecado. E eu vejo realmente que ela foi levantada naquele momento, naquele lugar, para fazer uma denúncia e para alertar a igreja do Senhor, para não tolerar a violência, para não tolerar o abuso. A igreja, ela tem tolerado, né, certas situações para não escandalizar. Mas a gente precisa entender que isso não escandaliza. Você precisa entender isso. O Senhor não criou a mulher para sofrer violência. Ele não criou a mulher para isso. Ele criou o casamento para ser uma parceria de vida, né? O homem sendo o protetor do seu lar, amando a sua esposa, a esposa sendo auxiliadora e respeitando o seu marido. Então, esse é o casamento criado por Deus. O casamento em que a mulher é sujeita à violência, a qualquer tipo de abuso, não é um casamento no padrão do céu. Não é o casamento do padrão do reino de Deus. Não é o casamento que Deus idealizou para nós, né? Realmente tem muitas mulheres vivendo, Ariane, dessa forma dentro das igrejas, porque foram ensinadas de forma errada, foram ensinadas que elas precisam se submeter, que Deus odeia o divórcio, que se elas se separarem, elas vão estar em pecado. Mas isso não é verdade. E a gente precisa, se uma mulher sofre violência, ela precisa sair desse casamento. Ela precisa sair desse casamento. Ela precisa salvar a vida dela e a vida dos filhos dela também, né? Porque é a família toda que corre o risco. Então, vamos continuar lendo aqui, né? Mais uma vez, querida, não existe submissão em caso de violência. Podem até me chamar de feminista por estar falando isso. Mas para você ser contra a violência doméstica, você não precisa ser feminista, tá? Você não precisa ser feminista para ser contra. Você precisa apenas ter caráter para ser contra a violência em relação à mulher, tá? Então, não é uma questão de ser feminista. É uma questão de primeiro ser bíblica, tá? De entender biblicamente o que de fato é submissão, tá? Submissão não é só em relação ao casamento, não é só em relação à mulher. Aliás, tempos atrás eu coloquei um post explicando o que é submissão bíblica, né? O que é submissão de fato em relação à Bíblia. Se você quiser depois dar uma olhadinha lá no meu feed, onde eu explico direitinho o que significa submissão. Então, a gente precisa entender, né? E despertar, inclusive, outras mulheres em relação a isso. Olha, a Raciri falando, eu vivi 6 anos num casamento com um narcisista, mas Deus fez um milagre e me tirou dessa situação. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, o Senhor é um Senhor que nos liberta. A gente precisa confiar no Senhor, que Ele cuida de nós. E às vezes muitas mulheres permanecem nessa situação não porque elas gostam. Ninguém gosta de apanhar. É outra mentira que contam, né? Ela tá lá porque ela gosta. Não. Às vezes é medo. Inclusive medo de passar por privações financeiras também. Porque muitas mulheres são dependentes financeiramente. Então elas têm medo dos filhos, né? Dos filhos passar por alguma dificuldade financeira. Tem medo do que pode acontecer, medo do julgamento das pessoas, mas a gente precisa confiar no Senhor. Se você vive uma situação dessa, confie no Senhor, porque Ele é o seu provedor.
Ele não vai deixar. Ele é o Deus que cuida dos órfãos e das viúvas. Ele não vai deixar você desamparado. Confie nele, de todo o seu coração. De todo o seu coração. Amém? Então vamos continuar, né? Uma mulher cristã que sofre com agressões físicas e psicológicas precisa buscar ajuda, denunciar e se afastar do seu agressor. Eu creio na transformação de qualquer pessoa, porque eu sou cristã e se eu não acreditar na transformação de qualquer pessoa, eu não posso mais me declarar cristã. O evangelho é o evangelho da transformação. Eu creio na restauração de qualquer casamento. Eu realmente creio na transformação e na restauração. Mas enquanto isso não acontecer, a mulher não pode continuar arriscando a sua vida e dos seus filhos. Eu creio de fato na restauração, eu creio de fato na transformação de qualquer pessoa. Eu creio que Jesus pode transformar qualquer pessoa. E se eu não acreditasse nisso, eu não teria fé. Eu creio de fato. Mas enquanto enquanto isso não acontece, a mulher não pode permanecer num casamento apanhando e orando pela transformação do seu marido. Isso não pode acontecer, porque ela tá arriscando a vida dela e a vida dos filhos. Então ela precisa de ajuda, ela precisa buscar ajuda, ela precisa denunciar e ela precisa sair desse lugar onde ela sofre violência. Eu já aconselhei mulheres nesse sentido, em relação a isso, de falar, Lidiane, mas ele diz que vai mudar, ele diz que vai ser diferente, o que você acha? E eu fui muito sincera, eu falei assim, olha, eu acho que ele pode sim mudar, mas você não vai esperar a mudança dele apanhando. Você não pode esperar a mudança dessa pessoa apanhando. Você não pode esperar a mudança dessa pessoa enquanto você apanha, né? Então, se ele um dia mudar, se realmente se converter, né? Porque um homem violento não é um homem cheio do Espírito Santo, não é um homem violento, né? É totalmente incompatível, né? Com o Espírito Santo, essa violência, porque o fruto do Espírito Santo é domínio próprio e mansidão. Então, como que um homem cheio do Espírito Santo pode ser violento? Não faz sentido, não existe. Um homem cheio do Espírito Santo não é um homem violento. Então, se um dia ele se converter de verdade, se um dia realmente Jesus fizer a obra na vida dele, ele se submeter ao Senhor, né? Ele se submeter ao Senhor, porque um homem que é violento não se submete a Deus. Porque se submetesse a Deus não era violento, não batia na mulher. Essa é a verdade. Então, se um dia se converter, amém, né? Mas você não vai ficar esperando dentro de casa sofrendo todo tipo de violência, tá bom? Não é isso que o Senhor quer para sua vida. Então, se você vive uma situação dessa, ou se você conhece uma mulher que vive uma situação dessa, oriente ela da forma correta. Amém? Para que ela não vire mais uma estatística. Porque isso está cada vez mais comum. Jesus avisou que o amor iria se esfriar, né? Jesus avisou isso, realmente. E a gente vê que as pessoas estão cada vez mais sem amor, cultivando cada vez mais ódio no seu coração. E todo dia a gente vê absurdos e barbaridades, coisas horríveis. E nos assusta, né? Então, se você vive uma situação dessa, ou se você conhece alguém numa situação dessa, oriente da forma correta. Ó, a Ariane falou, muitas mães incentivaram suas filhas a viver dessa forma. Elas diziam, faça tudo para viver com seu marido. Exatamente. Exatamente, né? E infelizmente hoje ainda existe esse tipo de pensamento, né? Mas à luz da palavra a gente precisa começar a mudar essa mentalidade, né? Se esse é o seu caso, não tenha medo de tomar atitudes necessárias. O Senhor é seu socorro sempre presente. Então, mulher, nessa situação, a gente precisa mesmo se cuidar, se proteger. Não existe submissão na violência. E se você conhece uma mulher que vive isso, oriente, aconselhe ela a buscar ajuda, ela denunciar e ela se afastar do agressor, tá? E a gente precisa falar sobre isso, sim. Hoje não é sobre bênção, hoje não é sobre, né, coisas agradáveis do devocional, mas são assuntos que a gente precisa abordar, são assuntos que a Bíblia aborda, então a gente precisa falar também, né, sobre isso. E é algo que é muito atual e que a gente tem visto nos nossos dias e que a gente precisa, de fato,
se posicionar em relação a isso, como filhas amadas de Deus. Nós conhecemos a nossa identidade, em Deus nós temos valor, para Deus nós somos preciosas, para Deus nós somos filhas amadas. Lembra que nós lemos lá em Eva, no primeiro dia, nós fomos criadas com propósito. Nós somos o toque final da criação. O Senhor criou a mulher de uma forma muito especial, por um propósito muito especial. Então, nós, como filhas amadas de Deus, né, em conhecendo a nossa identidade, entendendo o nosso valor em Cristo, nós não podemos nos sujeitar e nos submeter a situações de humilhação e de violência física e psicológica, porque nós somos filhas amadas do Senhor e o Senhor tem algo muito melhor para as nossas vidas. Ele não nos criou para nos submeter à violência, ele não criou a mulher para sofrer. Você já ouviu essa frase? Eu já ouvi muito essa frase desde criança. Ai, nasceu mulher, nasceu para sofrer. Quem é que já ouviu essa frase? Ai, mulher nasceu para sofrer. Né? Mulher nasceu pra... Eu sempre ouvi isso. Mulher que nasceu mulher, coitada, nasceu pra sofrer. Não, isso é uma mentira, isso não é verdade. Mulher não nasceu pra sofrer, tá? Deus não criou você pra você viver um casamento onde você sofre violência. Não é verdade isso. Você é uma filha amada de Deus, uma preciosa do Senhor, uma menina dos olhos de Deus. E não é isso que Deus quer para sua vida. Não é esse o propósito do Senhor para você. Deus não te criou para sofrer. Deus não te criou para viver uma situação de violência. Amém, mulher de Deus? Estamos conversadas em relação a isso? Querida, falta ousadia. A pergunta, né? O momento de reflexão para nós hoje é: falta ousadia e coragem para tomar alguma decisão importante na sua vida? Será que falta coragem para você se posicionar em relação a uma situação que te tem feito sofrer? E aí vamos expandir isso para qualquer tipo de situação. Né? Existe alguma situação na sua vida que você precisa se posicionar em relação a isso? Que tem feito você sofrer, que tem subjugado você, e você precisa se posicionar em relação a isso? Tomar uma decisão importante na sua vida? Então ore hoje por isso. Ore para que o Senhor te encha de fé, te encha de sabedoria e te encha de coragem para fazer aquilo que precisa ser feito, para se posicionar de acordo com aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Porque às vezes existem situações que a gente sofre por anos, né? Mas porque falta um posicionamento, falta a gente dar um basta, falta a gente colocar um limite, né? E talvez é isso que falte para você hoje, né? Um posicionamento, coragem para colocar limite, para dizer basta, para dizer hoje não. Para qualquer circunstância na sua vida, qualquer pessoa que tem oprimido você, que tem feito você sofrer ao longo de anos, tá bom? Então que o Senhor te encha de coragem, de ousadia para tomar as medidas necessárias, para fazer o que precisa ser feito, né? Confie no Senhor, porque foi para liberdade que Cristo nos libertou. Foi para liberdade. Foi para viver uma vida plena e abundante na presença dele, uma vida de paz. Amém, mulher? Estamos combinadas desse jeito, então? Vamos finalizar, então, hoje a nossa live devocional, que foi um pouquinho mais pesada, né? Pesou o clima, mas esses assuntos são extremamente necessários, principalmente porque eu estou falando para mulheres, né? E não tem como fugir desse tema. Quando eu estou falando para mulheres no tempo que nós estamos vivendo, naquilo que nós estamos vendo acontecendo, não tem como, né, não abordar esse assunto, tá bom? Então vamos orar, então, pedir para o Senhor sabedoria e discernimento nas nossas decisões. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, que nos transforma, que nos liberta, que abre os nossos olhos e que transforma a nossa mente, de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. E eu oro por cada mulher nessa live, e oro também por mulheres, Senhor, que estão vivendo em situação de violência, que não tem, Senhor, dentro de casa um ambiente de paz, de proteção, um refúgio. Pelo contrário, vivem em uma situação de medo, uma situação de insegurança, Senhor. Pai, liberta essas mulheres em nome do Senhor Jesus, protege elas, Pai. Envia os seus anjos para essas casas, Senhor. Guarda a vida delas em nome de Jesus e as liberta, Pai, dessa situação de violência, Senhor. Eu oro por todas as mulheres nesse momento
que sofrem dentro dos seus lares, Senhor, com a violência, Pai, que se sentem inseguras, Senhor, que se sentem oprimidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que elas possam, Pai, hoje receber a Tua presença, sentir a Tua presença, sentir o Teu abraço, entender que o Senhor não fechou os olhos para a vida dela, Senhor. O Senhor está com ela, Senhor, fortalecendo nesse momento. Pai, que elas possam receber uma coragem e uma fé, Senhor, para tomar uma decisão e sair dessa situação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, visita cada mulher, Pai, cada mulher que está sendo oprimida, Senhor. Cada mulher, Senhor, enche ela, Senhor, de ousadia e de coragem para fazer aquilo que precisa ser feito, para sair dessa situação. Em nome de Jesus, abençoa cada mulher nessa live aqui, Pai. De acordo com... O Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui, sabe dos problemas, sabe daquilo que angustia, daquilo, Senhor, que tem tirado a paz de cada pessoa aqui, Senhor. Que o Senhor possa vir trazendo sabedoria, trazendo coragem, trazendo fé, Senhor, para que elas também possam se posicionar diante de toda situação que oprime elas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Iris, não vejo como pesado, mas sim como verdade. Estamos sendo evangelizadas e orientadas. Amém, Iris. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, né? O Senhor é bom, o Senhor é fiel e Ele nos ama, né? E a gente precisa abordar assuntos que são necessários. Que Ele traga realmente libertação a todas as mulheres que sofrem com violência. Amém? E que a gente também possa se posicionar, né? Quando a gente vê uma situação dessa diante de nós, que a gente também não possa fechar os nossos olhos, mas se posicionar e orientar de forma correta. Tá bom? Amanhã a gente volta então com mais uma live devocional às 7 horas da manhã. Eu espero vocês às 7 horas da manhã, tá bom? Não me deixem aqui sozinha para mais um devocional sobre as mulheres da Bíblia. Beijo no seu coração e até amanhã.